Pois então, meus amigos, estamos juntos mais uma vez, que a graça e o amor de Deus esteja presente em nossas mentes, nossos corações, que nos sintamos acolhidos pelo convite do Pai que nos chama para perto dele. Hoje nós estamos lembrando, final de semana agora, da Santíssima Trindade. Passamos então por todo o período festivo do ano eclesiástico e agora encerramos para iniciar o tempo comum da Igreja. Santíssima Trindade é a oportunidade para a gente lembrar da presença de Deus. Então, nosso tema de culto hoje está dentro dessa perspectiva. Santíssima Trindade, o nosso Deus presente. Que Deus esteja, de fato, presente na nossa vida e nos permita sentir essa presença dEle também e desfrutar da presença dEle. Uma das formas que nós temos de desfrutar da presença de Deus na nossa vida é pelo recebimento do perdão. Para isso, o arrependimento, a confissão. Esse é o momento que temos do nosso culto agora, de confissão e arrependimento na presença de Deus, diante do altar do Senhor. Vamos lá? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e amado Pai Celestial, Divino Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, em nome da Santíssima Trindade, nós iniciamos este momento para buscarmos a Tua presença, para buscarmos os Teus benefícios, as Tuas bênçãos, os Teus favores, a Tua graça. Pois dependemos desta presença Tua em nossa vida para que possamos seguir confiantes e para que o nosso caminho seja sempre abençoado por Ti. Pedimos a Deus, sejas paciente com cada um de nós, permita que possamos desfrutar do perdão de todos os nossos pecados, pois estamos verdadeiramente arrependidos desses pecados. E pedimos que sejas paciente conosco, nos abrace, nos receba, nos acolha, limpe o nosso coração, faça morada dentro da nossa mente, para que possamos seguir nos seus caminhos. Ajuda-nos a compartilhar esse perdão que recebemos de Ti com as pessoas com quem convivemos. E desperta em nós uma vida verdadeiramente agradável a Ti. Com os frutos do Espírito, possamos iluminar a nossa caminhada dentro deste mundo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Para todos vocês que estão verdadeiramente arrependidos dos seus pecados, eu anuncio a graça de Deus e perdoo todos esses pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora que nós estamos limpos das nossas culpas, nós temos a oportunidade de irmos acolhendo a palavra do Senhor. E vamos acolher então a primeira parte, que é do livro de Salmos. No capítulo 29, nós temos o primeiro texto bíblico de hoje. Aqui então a palavra de Deus diz assim: Anjos, louvem a Deus o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos Ele faz saltar como bezerros, e o monte Hermon Ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas, como Rei Ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Esse é o texto então do Salmo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Pai, por Teu Filho Salvador, dá-nos a consolação do Teu amor. Pai, santifica o nosso ser e conduz-nos conforme o Teu querer. E
Seguimos agora com o texto do Antigo Testamento para o dia de hoje, do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 8. Aqui então a palavra de Deus diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado no trono alto e elevado. O seu trono se estendia pelo templo inteiro. E em volta dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Esse é o texto do profeta Isaías para hoje. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Trino Deus clemente, as honras a Deus excelso Criador. Santo, 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 clamamos remidos, entoando salmos diante do Senhor. Honra, glória e bênção rendem reunidos ao Deus eterno, infinito e grande amor. Santo, 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 Deus que és majestoso, reinas com poder sobre a terra, céus e mar. Desde todo sempre foste, ó Deus glorioso, tua grandeza nunca irá findar. Santo, 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 Deus que é sempre vivo, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, as honras a Deus supremo Criador. Seguimos agora com o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 14 em diante, e depois versículo 22 a 36. Então, nesse texto, a palavra de Deus diz o seguinte para nós, versículo 14. Então Pedro se levantou, junto com os outros 12 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão. Versículo 22 agora. Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré
era um homem aprovado por ele. Por isso, por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: Eu vi sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso meu coração está feliz e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que me levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isto: Meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia que Deus ia fazer isso e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: Eu não fui abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas disso. Pois Jesus foi elevado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e agora ouvindo. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que esse Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Esse é o trecho de Atos para o dia de hoje. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos teu excelso eterno amor. Com os anjos celebramos e prostrados ante ti vimos te adorar aqui. Cristo Salvador verás, com amor em nós domina, tua graça, tua paz. Ó Senhor, ao mundo ensina que remido em tua luz possa andar, ó Rei Jesus. Seja o Pai eterno Deus, ao Espírito da vida, e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar rendida. Infinito é teu amor, cantem todo seu louvor.
Compartilhamos agora o texto do Evangelho de hoje, João 3, 1 a 17, que é o texto que temos indicado para esse domingo da Santíssima Trindade. Diz então o texto aqui. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser por natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado porque eu lhe disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham uma vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Este é o Evangelho do dia da Santíssima Trindade. Nós seguimos agora com a nossa confissão de fé, usando, como tradicionalmente se faz no dia da Trindade, o credo niceno para este momento. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, vamos então à nossa reflexão do dia de hoje com o tema Santíssima Trindade, nosso Deus presente. Santíssima Trindade é a última festa que nós temos dentro do calendário litúrgico, a última data festiva. Tivemos no domingo passado, no dia de Pentecostes, e agora então a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade ela é trabalhada, ela é uma composição teológica, doutrinária teológica. E ela está é abordada dentro da nossa prática de vida cristã pelos credos, como nós chamamos, né? Nós temos aí alguns credos, que são símbolos da igreja cristã, que resumem aquilo que a igreja cristã tem como essência de sua crença, de sua fé. São os símbolos
chamados símbolos da fé cristã. Nós temos 3 credos. O credo apostólico, que nós usamos normalmente nos nossos cultos, o credo atanasiano e o credo niceno. O credo apostólico, porque ele é baseado nas doutrinas dos apóstolos. E ele foi sendo trabalhado mais ou menos até o 6º século depois de Cristo. Foi sendo lapidado e formatado, estudado pelos teólogos, pela igreja, para que fosse o quanto mais preciso e o quanto mais sintético possível em relação aos ensinamentos dos apóstolos. O credo niceno, ele vem para responder a um questionamento a respeito da divindade de Cristo e da Santíssima Trindade. Então, aí pelo ano 325, mais ou menos, depois de Cristo, na cidade de Niceia, Constantinopla, foi formulado esse credo, por isso ele é chamado de niceno, por causa do nome da cidade onde ele foi formulado. E depois nós temos então o credo atanasiano, que também é fruto de um questionamento a respeito da divindade de Cristo especificamente. Isso foi no início do século VI depois de Cristo, que foi escrito então pelo pai da igreja Atanásio e por isso tem o nome de atanasiano. Esses são os 3 credos que nós temos dentro da igreja ainda hoje. São instrumentos pedagógicos, os credos, com fins de formar a fé no coração das pessoas ou alimentar ou instrumentalizar a fé no coração das pessoas, dar o conteúdo da fé para as pessoas. Bueno, falando de fé, a gente vai ver que o apóstolo Paulo descreve, por exemplo, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, pois pela graça vocês são salvos mediante a fé. Essa é a frase de Paulo. E essa fé é verdadeira. Está falando da fé verdadeira. O apóstolo Paulo que cita essas palavras aí. Bom, se ele está falando de fé verdadeira, é possível que a gente entenda que tenha também uma fé que é falsa. Não tem só um tipo de fé, então. Pode ser as duas, né? Sobre isso, é importante a gente refletir também, porque existe esse tipo de fé que é o tipo de fé pessoal, que é a minha fé, o que eu acho que é correto, o que eu acho que é certo, o que eu concordo, sobre o que eu concordo, essa é a minha fé, né? É a fé da vontade humana, é uma fé subjetiva, é uma fé instrumental que eu tenho construído por mim mesmo, é na qual eu me baseio, eu baseio todos os meus princípios pessoais. Então essa é a minha fé pessoal. Existe o segundo tipo de fé, que é aquela fé que tem um conteúdo. Eu posso crer no conteúdo da fé, ou seja, na doutrina. É uma coisa que está fora de mim, não é o que eu quero ou o que eu concordo. É algo que está fora, que está lá, independente de estar no meu coração. Esse também é um tipo de fé. Independe de parecer lógico ou racional, eu entendo ou não entendo, eu só aceito o que eu entendo. Esse é um tipo de fé. A fé bíblica é essa outra, que fala desse conteúdo que é o conteúdo de Deus, o que Deus te dá para crer. E aí não depende de você entender ou não entender, aceitar ou não aceitar, compreender ou caber na tua cabeça ou não. Essa fé chama-se fé objetiva. A primeira chama-se fé subjetiva, e essa aqui então é a fé objetiva. É a fé que se crê baseado nos princípios apresentados por Deus. Então você se inclina diante de Deus e acolhe toda essa verdade como verdade dele, independente de eu estar de acordo ou independente de eu estar entendendo isso. Essa é a fé verdadeira. E, biblicamente, a gente pode dizer que a fé verdadeira é essa, que honremos ao nosso único Deus verdadeiro. A Trindade na unidade e a unidade na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Que honremos essa presença. Essa é a fé verdadeira. Essa é a fé correta da Trindade. É Deus agindo em 3 formas distintas, como Pai, como Filho e como Espírito Santo, né? Deus, então, ele é um ser indivisível, mas ele atua de formas diferentes. Ele atua como Pai na criação, atua como Filho na salvação e atua como Espírito Santo na santificação. Mas é um só Deus que nós temos. Então, o credo atanasiano, ele explica um pouco isso, ele traz essa palavra que é o que a gente falou hoje, aqui no nosso culto. Uma é a pessoa do Pai, outra é a pessoa do Espírito e outra é a pessoa do Filho. São 3 pessoas, mas um só Deus. Todos incriados, todos eternos, todos incomensuráveis. Não dá para a gente medir, eles são eternos, eles são completos. Mas é um só Deus que nós temos.
No primeiro mandamento, a gente tem isso muito claro. Quando lá, para Moisés, Deus entrega os mandamentos, ele diz: não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Tem outros deuses que vocês criam por aí, mas o que eu estou trazendo para vocês, estou me apresentando para ser o único Deus verdadeiro de vocês. Um só Deus, e essa é a afirmativa dentro do primeiro mandamento. Deus se apresenta assim como único. Depois a gente vai entender que Ele atua, né, de formas diferentes. Então, o Pai não foi feito por ninguém, Ele não foi criado nem gerado. Deus existe desde sempre. Gênesis capítulo 1, versículo 1 nos dá essa ideia. No princípio era Deus e Deus era único, estava lá. O Filho, Ele provém do Pai, Ele é providenciado pelo Pai, Ele é enviado do Pai. O Pai manda o seu Filho para cá. Ele é de Deus, é Filho de Deus, não foi gerado, não foi criado. Ele está na presença de Deus. Isso são verdades bíblicas que a gente encontra aí, por exemplo, que a gente leu o João 3,16. Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho, Deus trouxe o seu Filho, Deus apresentou o seu Filho ao mundo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É providência divina, Deus é quem deu, né? E o Espírito Santo, ele não foi feito, nem criado, nem gerado, mas ele vem do Pai e do Filho, ele procede dos dois na sua atuação de santificador de todos nós. Então, nós temos aí o amor do Pai, para pensar agora, dividindo, né, essa dimensão, o amor do Pai, como criador e mantenedor. O nosso Deus, ele não apenas nos cria, mas ele também nos mantém. Ele providencia meios para que possamos permanecer. E foi tão importante a gente poder olhar para essa história tão confortante, né? Que a gente vê que quando Deus criou o ser humano, Ele só criou o ser humano quando todas as condições do mundo estavam favoráveis à vida humana acontecer. Tanto que o ser humano é a última coisa colocada dentro do mundo, quando tudo estava pronto, quando tudo estava perfeito, quando tudo estava bom, porque Deus quer um lugar assim confortável para o ser que Ele está criando. Esse é o Deus, assim é Deus. Deus continua sendo assim, é o mesmo, Deus não muda. Ele continua ainda pensando em nosso bem-estar, em nossa estabilidade, em nossa tranquilidade, em nossa segurança, em nossa paz de espírito, que nos sintamos amados e acolhidos. Essa é a característica do nosso Pai. E Deus continua querendo isso ainda, né? Deus sempre foi assim. Ele está numa atitude de cuidado, proteção e carinho. Nós somos filhos amados do querido Pai. Veja como está escrito ali em Isaías. O seu nome está escrito nas palmas da minha mão e eu não esqueço de você. Isso é o que Deus diz. Eu tenho o teu nome aqui para mim não me esquecer. Eu sou o teu Deus, eu te cuido, eu sei onde que você está. Eu sei quem você é, eu sei o teu nome, eu sei o que você precisa. Então, esse conhecimento que Deus revela ter de nós e esse cuidado é próprio de Deus. E daí também em Isaías 41 vai dizer assim, ó: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Veja que cuidado especial, que distinção esse Deus dá para nós como criaturas dele. Esse é o nosso Deus Pai. Então nós estamos diante desse Deus que revela o seu amor, que revela a sua bondade. Esse é o nosso Pai. Nós conhecemos a presença de Deus pelo que Ele se expressa. E Ele se expressa em paz, perdão, vida e salvação. Essa é a expressão de Deus. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus não é um Deus distante, é um Deus presente, é um Deus companheiro que está aí pronto para estar ao nosso lado. João 1,14, ele diz que Deus se tornou um ser humano e morou entre nós, habitou entre nós, na pessoa de Jesus Cristo. Ele quis vir para o nosso meio, para o nosso mundo, para estar conosco, para cuidar de cada um de nós. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, Ele vem para habitar entre nós, para fazer parte da nossa vida. O mesmo pensamento que Deus tinha lá de ter o cuidado, de ter um lugar bom para nós, agora Jesus vem para cuidar desse lugar, para trazer o que estava faltando. Estava faltando perdão, vida e salvação, pois esse Jesus Cristo veio trazer, para entregar para nós. Habitação, moradia, casa é lugar de intimidade. E Deus habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo.
O lugar mais sagrado do ser humano é a sua casa. E ele foi lá, habitar. Lá na sua casa, Jesus quer entrar. Jesus quer estar ainda hoje junto com você, né? Essa busca, né, de intimidade que Jesus tem, ele é tão fantástico. Ele diz para nós, olha, em João 15:15, eu já nem chamo vocês mais de servos, eu quero chamar vocês de amigos. Eu escolho vocês para serem meus amigos. Ele quer intimidade, ele quer fazer parte da vida da gente. Essa é a característica do filho também. A mesma que o pai tinha, o filho também tem, né? Inclusive nós cantamos o hino, né? Em Jesus amigo temos, é uma forma que a gente tem de aceitar essa disponibilidade de Cristo como nosso amigo. E Ele não vai nos abandonar, Ele sempre estará do nosso lado, Ele está hoje dentro do nosso lado, né? Mateus 28:20, Ele diz, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Assim foi o verdadeiro Deus, o verdadeiro Pai, estando conosco em todos os tempos. Estava com Adão e Eva lá no jardim todos os dias. E Jesus Cristo diz, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então é um Deus humanado, é um Deus humanizado e é um Deus humanizante. A presença dele se torna assim e nos torna mais humanos na medida em que nós convivemos com ele também. Porque ele comunica essa característica dele, humanizante, para nós, no relacionamento conosco. Quando Ele se entrega em corpo e sangue para nós na Santa Ceia, quando Ele nos acolhe no abraço de Pai no dia do nosso batismo, tudo isso é manifestação desse Deus carinhoso e amoroso. E Jesus então, agora, quando Ele termina toda essa obra de salvação dele, Ele vai comunicar para nós como é que vai ser a sequência daqui para frente. No domingo passado a gente falou sobre o Espírito Santo. Jesus disse, eu mandarei para vocês um Espírito, que Ele chamou de Auxiliador. E também é chamado na Bíblia de Paráclito. É uma palavra usada dentro da Bíblia, o Paráclito divino. Até a gente usa dentro de um hino que a gente canta também. Esse Paráclito divino está escrito em João capítulo 14, versículo 16 e 17. Eu rogarei ao Pai e Ele dará para vocês outro Consolador. O Paráclito é o Consolador. Também depois tem uma tradução de Auxiliador. A fim de que esteja convosco o Espírito da verdade. Eu vou mandar para estar com vocês. Então, vez de novo, repete, né? O Deus que quer estar junto com a gente, o Jesus Cristo que quer estar com a gente como amigo e o Paráclito divino que vai estar conosco aqui. A palavra Paráclito quer dizer aquele que está aí. Está aí do teu lado, está aí pertinho, não está longe, está perto contigo. Aquele que consola, aquele que conforta, aquele que encoraja, aquele que anima, aquele que revive, aquele que intercede como um defensor nosso. Esse é o Espírito Santo, aquele que chama para estar ao nosso lado. Chama, congrega, ilumina e santifica para ficar com a gente. Isso tudo é Santíssima Trindade, é a presença de Deus em nossa vida. Quando nós estamos lembrando a Santíssima Trindade, nós estamos lembrando desse Deus presente. Esse Deus que quer e que faz parte da vida da gente, que capacita a gente também para que possamos olhar agora para as outras pessoas, assim como Deus olha para cada um de nós. Especialmente em tempos como estes que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, em que se espera de cada um, se espera de Deus o olhar amoroso e cuidador, e Deus garante esse olhar, porque Ele é assim, a gente acabou de ver, mas Ele espera que nós também queiramos ter esse tipo de olhar para com as outras pessoas. O olhar do bom samaritano, com tantos que estão em tantas dificuldades. Que o Rio Grande do Sul se encha desse amor pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pela nossa presença na vida desse povo sofredor que está aí. Traz alívio e descanso para as angústias da alma, a presença de Cristo. Nosso guia para nossas escolhas e decisões. Nos convence do pecado e nos convence da justiça divina. Nos dá todas as qualidades que nós conhecemos do Espírito, que é aquela listinha que nós temos lá em Gálatas, que diz assim, amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Tudo isso é presente de Deus para tornar a nossa vida completa, plena, boa e abundante. Que abracemos esse Deus, que acolhamos esse Deus, Trindade Santa, na nossa vida
e que espalhemos essa bondade de Deus aonde quer que nós estejamos com as pessoas com quem convivemos. Deus nos dê esse tempo. Amém. Muito bem, amigos, vamos lembrar agora os aniversariantes dentro do nosso aplicativo da comunidade aqui. Nós temos então a lembrança do aniversário da Alice Guedes Loman, que foi dia 19. Dia 21, aniversário da Sofia Garibaldi. No dia 21, nós tivemos o aniversário da Eliane Rothschild, da Viviane Rothschild, são as irmãs gêmeas aqui da nossa comunidade. E no dia 23, o aniversário do Júlio César Machado. Dia 24, aniversário da Laura Silva de Carvalho. Dia 25, aniversário do Gilmar Krebs. E 26, o aniversário do Vitor Mariano Becker. Todos esses aniversariantes recebem o nosso abraço. Desejo que Deus esteja presente na vida de vocês, ilumine, proteja e guarde a cada um. Também seguimos orando agora por pessoas da comunidade, como a Vera, por exemplo, que está ainda em internação hospitalar, pedindo que Deus conceda lá também bons momentos para a Vera de recuperação, que possa logo estar de volta em casa. Seguimos orando com o Vladimir Praz, também, que está se recuperando do procedimento que fez no olho. Seguimos orando pela dona Elza, pelo Irno, seguimos orando pelo seu tio Ivo e pela dona Norma. Seguimos orando pelo Ramires e pela Silvia, que são nossos irmãos que estão em constante, na nossa lista constante de preocupações com eles, pedindo que Deus esteja sempre presente, abençoando aí cada um
e multiplicando para vocês oportunidade de vida, de bem-estar, de saúde. E, como não podia deixar de ser, nesse momento também, a nossa lembrança especial com todos esses flagelados que nós temos dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, esses sofredores, batalhadores, guerreiros que estão se levantando, que estão se reorganizando, que estão encarando de frente esse grande desafio que é de tornar a vida possível e viável nesse contexto tão desfavorável que nós estamos aí com as enchentes dentro do Rio Grande do Sul e com toda a destruição que isso tem trazido, né? Por desabamentos, por, correntezas de água e todos os danos que estão aí computados, né? Com as perdas que as pessoas têm, com as dores, com as tristezas que as pessoas estão enfrentando na volta para suas casas, percebendo o tamanho do estrago que aconteceu, né? Muita gente não tinha nem ideia de que isso era tão grande que tinha acontecido. Ainda temos um grande desafio pela frente, ainda temos muitas coisas a serem vencidas. E por isso mesmo, nós vamos agarrar a mão de Deus e vamos seguir confiantes que nós vamos levantar. Nós vamos conseguir. Nós vamos ser uma nova história. Vai ser um divisor de águas. O tempo antes e o tempo depois desse grande fenômeno aí. Nós seremos transformados também. Que Deus nos dê sabedoria para fazermos uma boa leitura desse tempo e possamos evoluir como seres humanos também em todas as direções na reelaboração da vida dentro do nosso estado. Então, agradecemos a todos os voluntários que estão trabalhando, que é outro tipo de pessoas que estão se oferecendo para fazer esse trabalho, né, de acompanhamento, resgate, solidariedade do Brasil e do mundo. Tem gente que está olhando para nós aqui no Rio Grande do Sul, né? A todos vocês que estão aí longe, distante, em outros lugares, olhando e orando e mandando recursos para nós aqui, o nosso muitíssimo obrigado. Que Deus continue abençoando vocês, para que vocês possam emprestar o que tem aqui para que nós possamos ficar um pouquinho melhores aqui no estado do Rio Grande do Sul. Estamos muito felizes e agradecidos por toda a bênção que vocês têm simbolizado com as suas doações aqui para o Rio Grande do Sul também. E com isso que a gente vai se levantando, se reerguendo. Deus continue usando vocês para a nossa felicidade aqui também. Então agora nós vamos diante do altar do Senhor em oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela paz, amor, proteção e bondade na vida dos nossos irmãos aniversariantes e pedimos que Tu continues abençoando a cada um deles, permitindo desfrutarem de Teu cuidado, Tua paz e Tua bondade. Que eles tenham felicidades e alegrias, muitos anos de vida. Que consigam realizar seus planos, seus projetos, seus objetivos de vida, que possam fazer boas escolhas e tomar boas e sábias decisões no encaminhamento da sua vida contigo. Permita a eles bom tempo, boas amizades, boa família, bom trabalho, bons estudos e que assim possam também considerar-se abençoados por Ti. Queremos, ó Deus, pedir pelos que estão doentes, o Teu olhar especial sobre cada um, na necessidade específica de cada um que Tu conheces bem, que ali também Tu coloques a Tua mão, estendendo sobre eles paz, proteção, amor, bondade e devolvendo a eles saúde e bem-estar, dando aos médicos sabedoria, aos familiares disposição e boa vontade para serem apoio nesses momentos tão importantes do desafio de cada um. Que a Tua graça e o Teu amor alcance a todos e possam assim reestruturar também a sua vida. Pedimos também Teu olhar especial sobre todas as vítimas deste grande desastre que nós temos aqui no nosso Rio Grande do Sul, que possamos todos unidos permanecer alinhados e esperançosos na certeza de que com a Tua graça e Teu amor chegaremos a um bom resultado, reorganizaremos a nossa vida aqui no estado. Pedimos que Tu dês paciência, esperança, tranquilidade, serenidade aos que estão angustiados com as suas perdas, aos que estão sofrendo dores terríveis com as suas perdas, que são tão significativas e tão grandes. Que cada um possa olhar para Ti e possa encontrar em Ti as forças para seguir. Te agradecemos pelos voluntários e pedimos que dê forças a esses que estão lutando na linha de frente para não deixar faltar nada a essas vítimas e que possam assim atender bem e que tenham também ânimo, força e coragem para seguir ajudando, para conseguir repartir as bênçãos que estão chegando no nosso estado. Agradecemos por todos os doadores do Brasil e do mundo que estão olhando para o nosso estado, que eles também possam sentir-se abençoados por Ti e possam sentir-se participando de uma forma tão importante como estão,
como filhos que somos todos unidos pela mesma fé. Que o teu amor e a tua graça se estenda sobre todos nós. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.